E no vídeo de hoje o que nós temos aqui é o conserto de um incrível iPhone 15 Pro Max. O nosso smartphone chegou aqui e está com alguns defeitos em sua parte frontal. Sendo assim, aqui é o nosso amigo David, que sem muita demora, então vamos para mais um conserto. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta e vamos para mais um vídeo. O nosso smartphone está com alguns danos, como eu disse, na sua tela. Tentamos verificar como está o seu funcionamento, porém o nosso aparelho não apresenta imagem nenhuma. Sendo assim, podemos concentrar toda a nossa atenção já nos testes de uma tela nova. David agora precisa ter o nosso smartphone em mãos e já começamos com o procedimento de abertura. Diferente de modelos como por exemplo um iPhone 11 ou anteriores, esse aparelho aqui tende a vir com a sua tela embutida dentro do aro, vamos assim dizer. Então é um pouco mais complexo quando se trata de abertura de um smartphone 15 em comparação com um iPhone 11. David utiliza hoje um pouco de álcool isopropílico e também de uma espátula metálica. Esse processo serve para romper os adesivos, ou melhor, as proteções que seguram a nossa tela e colam ao aro. E isso tudo após remover os dois parafusos que seguram a nossa tela frontal ali na parte de baixo. David continua utilizando de uma espátula metálica para romper os adesivos e cortar a parte deles. Esse processo não é nada fácil, por isso demoramos algum tempo tentando fazer isso. Dentre os smartphones mais complexos estão os iPhone 14, 15 e inclusive até o 16. Já que sua tela, quanto mais proteção e resistência a líquidos, mais ele tende a vir com adesivos dupla face, ou melhor, algumas partes de cola que tendem a manter a impermeabilidade do nosso smartphone. Esse é um processo em que demorou um certo tempo, por isso resolvemos acelerar a parte do vídeo. Agora já temos o nosso smartphone praticamente aberto, ou melhor dizendo, aberto. David agora irá colocá-lo em um ângulo de pelo menos 90 graus. Isso antes de removermos a sua tela danificada por completo. Ele então começará agora a remover alguns parafusos que seguram a blindagem que fica sobre a nossa placa principal. Embaixo dessa blindagem tende a ter diversos componentes da placa do nosso smartphone, mas iremos focar a nossa atenção nos conectores FPC, que são responsáveis por levar a imagem e até carga da bateria até o nosso smartphone. Cada um dos parafusos deve ser removido com o máximo de cuidado. Modelos como esse tendem a ser um pouco sensíveis. Não é à toa que modelos como o iPhone tendem a aparecer alguns problemas, principalmente quando se trata de levar impactos, coisa que não costumamos ver em smartphones como por exemplo modelos Android. David já removeu os parafusos e agora consegue remover a parte metálica que fica sobre a nossa placa principal. Já desconectamos os principais flex, que são eles, primeiramente o flex da bateria para cortar qualquer tipo de carga e em seguida da tela que estava danificada. Ele remove a tela, coloca de lado e agora temos uma tela nova. Nesse momento, ele reconecta a tela nova e tentamos ligar o nosso smartphone. Após o nosso aparelho ligado, podemos executar alguns testes básicos. Partes deles não poderão ser mostradas aqui, já que deveremos manter toda a privacidade de nossos clientes. Mas o teste foi um sucesso. Ele agora desconecta a tela nova, coloca de lado e em seguida vamos remover alguns componentes que ficam na nossa tela antiga. Dentre eles estão os sensores de proximidade e também um pequeno componente que é responsável pelo alinhamento da nossa câmera frontal e também parte do nosso auricular. Esse componente flex é um pouco sensível, por isso também tende a demorar um pouco o seu processo de remoção, que deve ser feito de maneira bem lenta e com o máximo de cuidado possível. Caso contrário, você vai ter um certo problema para adquirir um outro componente como esse. Por isso é bastante necessário que você tenha o máximo de perícia e também calma nesse momento. Os parafusos também estão incluídos nessa parte, que devem ser removidos e colocados e também numerados, já que todos eles possuem números e tamanhos diferentes. Por isso, tenha cuidado de não trocar os parafusos de lugar e assim não evitar até contrair um prejuízo um pouco maior. David já está reconectando os componentes que foram removidos da nossa tela antiga na nossa tela nova.
Um a um, tudo é reconectado e recondicionado. A nossa tela nova é conectada ao nosso aparelho e agora iremos executar alguns testes novamente após o nosso smartphone fechado. Uma vez que os testes são efetuados e os conectores flex são encaixados, precisamos colocar a nossa tela novamente em um ângulo de 90 graus e em seguida colocar a blindagem que fica sobre os nossos conectores FPC. Depois, David irá aplicar cada um dos parafusos que deve ser periciamente conectados, tudo no seu devido lugar. Como eu disse antes, tenha bastante cuidado quando se trata de parafusos, já que nosso modelo tende a possuir alguns tamanhos diferentes. E acredite, você não vai querer colocar parafuso um pouco maior no lugar de parafusos menores, o que pode causar problemas na placa, defeitos na parte de conexão de Wi-Fi ou até fazer o seu smartphone não ligar. Tudo isso por causa de componentes minúsculos. Se caso você tem um smartphone, como por exemplo um iPhone 15 Pro Max, e não tem uma assistência próxima da sua casa, você pode enviar o seu aparelho pelo correio. Nós receberemos, consertaremos e enviaremos de volta para você assim que estiver pronto. Caso você esteja aqui em Sydney, na Austrália, aproveite para nos visitar. Temos vídeo aqui toda semana durante todos os dias. David estará esperando por você. O nosso aparelho já foi totalmente consertado e agora só precisa ser ligado. Para finalizar, aplicamos os dois parafusos que ficam ali na parte de baixo, selando a nossa tela nova. Esse procedimento tem um apoio e também especial de nossos clientes de Recife, Alagoas e também de Pernambuco. Se você está assistindo isso aqui em junho, eu desejo boas festas para você. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.